Deixa eu só. Estão conseguindo visualizar a minha tela, pessoal, aí? Sim, tá aparecendo. Tá. Sim. Eu já processei o período. Então, o que acontece? Ó, segundo período processado. Vocês agora, né, o menu de vocês é um pouquinho diferente do meu aqui. O meu acho que tem mais opções que o de vocês. Mas provavelmente agora o primeiro passo de vocês, né, com curiosidade, vai ser verificar assim, ó, como é que ficou o ranking, né? Então, eu vou pedir para vocês estarem acessando aí o ranking da empresa de vocês, tá? Então, o primeiro passo, acessem o sistema que ainda não acessou e verifique ali dentro dos nossos relatórios a questão do ranking. Acho que de vocês tem até um íconezinho específico já para o ranking, correto? Correto. Sim. Então, por favor, acessem o ranking aí, que vocês vão verificar como é que ficou o ranking. E aí, ó, eu também estou visualizando aqui. Então, nós temos aí algumas alterações já, né? No primeiro período, nós estávamos todo mundo em pé de igualdade. Agora, nesse segundo período, quem ficou em primeiro aí foi a Lion Letter aí, né? E aí, o restante na sequência que nós temos aqui até o 10º colocado. O último quer dizer o quê? Que tá falido. É que não foi bem, né? Que as decisões não foram as mais corretas, digamos assim. Ah, professor, eu não tomo nenhuma decisão correta na vida. Tá, mas Quem dirá numa empresa? Tá, mas agora em diante Eu tô achando. de vocês conversar em equipe, tá? E verificar. Aí assim, ó, aqui no ranking tem outras possibilidades. Por área, né? Ou seja, ele separa comercial, produção, RH e finanças e mostra como é que a decisão foi a sua decisão em relação a cada uma das diretorias aí. Então, o que eu posso ver aqui? Vamos pegar quem é que tinha ficado por último ali atrás ali? Qual era a empresa? Deixa eu voltar aqui para aqui. Foi eu. A LCM, né? Isso. Tá, vamos ver a LCM. Ó, a decisão em produtividade foi boa lá no RH. Uhum. Ok, certo? Porém, na questão de finanças não foi tão boa assim. Na produção, vocês provavelmente erraram algumas questões lá, tem que descobrir o que é. Uhum. E na parte do comercial foi 4, quer dizer, tá acima da média um pouquinho, né? Nós temos 10 equipes, ficaram em 4º lugar. Vocês não erraram em tudo, mas tiveram o principal de vocês é olhar o que aconteceu na produção, que não foi bem, e depois na parte de finanças, né? Tá? Eu vou passar mais um pouquinho aqui da ideia geral, depois a gente entra em mais detalhes aí, tá, pessoal? Então, assim, ó, qual é a ideia agora? Você tem duas possibilidades: acompanhar a aula agora ou depois ter que verificar as videoaulas, né? Nesses primeiros momentos da simulação dos nossos jogos de empresa, não tem de uma outra forma, tá? Vocês vão ter que acompanhar ou ler, né? Então, aí, acho que seria mais fácil nesse momento que você está acompanhando aí conosco aí. E aqui depois tem o ranking por área por posição, né? E aí ele mostra aqui a questão da EBITDA, produtividade, finanças e outros, já de acordo com o ranking por área de posição, tá? Bom, além do ranking, vocês têm uma série de gráficos que vocês podem estar explorando aqui dentro. Vocês coloquem lá a cotação das ações, vocês podem estar filtrando por endividamento, margem líquida, aí, tá? E verificar. Então, aí eu consigo passar ali e verificar como é que está a minha empresa. Eu posso botar só para vir só a minha empresa, se for o caso, para analisar de um período para outro. Então, eu vou zerar tudo aqui e vou botar apenas para Nova Sul. E aí eu vejo, ó, no primeiro período estava assim, no caso, né, que é a empresa Nova Sul aí, e no segundo período, aqui, ó. Então, vamos ver, nós estávamos com 5,2 para 1,58. Quer dizer que a margem de lucro líquido aí não foi muito boa, né? E a margem de lucro líquido não é uma decisão, ele é um indicador. Então tem que verificar o que que faz ela aumentar ou diminuir. Tá? E aí a gente pode fazer isso ou, né, fazer essa ideia para analisar com todas as empresas aí. Ok? E aí tem série de gráficos, uma série de indicadores que vocês podem estar verificando aqui: rentabilidade, grau de endividamento, participação de mercado. Ó, vamos olhar a participação do mercado aqui para ver uma coisa. Pessoal, participação no mercado é o quanto vocês conseguiram vender aí em relação aos produtos de vocês, tá? Então, por favor, explorem o máximo que vocês puderem, já num segundo momento, o nosso simulador. Agora é questão mesmo de ir mexendo e conhecendo um pouquinho mais dele, se ambientando e entendendo como é que ele funciona. Agora é o seguinte, geralmente, todo o relatório aqui, ele é, digamos aí, possível de qualquer empresa visualizar, menos
o relatório operacional. O que acontece? Pessoal, nesse período, a gente vai voltar a reprocessar, tá? Então, eu quero saber se tem alguma empresa aí que me autoriza a gente pegar o relatório operacional para usar como estudo nesse momento agora. Nenhuma? Professor, pode usar a nossa se quiser. Qual que é a... Qual é o nome da empresa? Vins, é a empresa 10. A última. Ok, então vamos lá na Vinhas. Deixa eu pegar aqui nosso relatório operacional. Aqui, pessoal, ó. Então, vou pedir para que vocês acompanhem aí na empresa de vocês. Primeiro período aqui, ó. Esse é o primeiro período, esse é o segundo. Ok? Primeiro período estava todo mundo em pé de igualdade. Ou seja, era a decisão de uma diretoria anterior que estava tomando conta da empresa e deixou a empresa, né, com base nessas informações desse período aqui, ó. Ok? O segundo período. Então, do primeiro para o segundo período, quem tomou a decisão foi vocês. Então, a gente vai analisar o segundo período. Ó, estou no segundo período agora. O que acontece? Eu vou analisar a primeira coisa, comercial, a parte de demanda e venda. O que que isso me diz aqui, né? Demanda e venda, ou seja, eu tive uma venda maior do que, pelo menos na maior parte delas aqui, se não em todas, uma venda maior do que a demanda. O que que é a demanda? A demanda é quanto o mercado estava procurando de produtos da minha empresa. O quanto eu fui atrativo para o mercado, para os clientes virem procurar. E a gente está vendo aqui que, como a demanda foi menor do que as vendas, faltou alguma coisa aí, né? Então, mas professor, o que eu sei o que faltou? Agora é o seguinte, marquem bem isso. São 3 itens principais que vocês têm que observar aqui. A questão das 3 decisões que o comercial toma. Isso está diretamente relacionado à questão mercadológica do negócio. Então, por exemplo, preço, prazo e propaganda. Qual é o fator que mais pega a princípio? Preço, né? Vocês vão deixar de comprar numa empresa para comprar na outra de acordo com o preço. Como é que eu sei que o meu preço não foi tão bom assim? Vamos lá, como é que vocês fazem isso agora? Vocês vão vir no relatório de vocês e vão abrir para comparar o relatório de mercado. Ou seja, o que o relatório de mercado traz? Basicamente, as mesmas informações de lá, só que com uma média geral de todas as empresas agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o preço, nesse caso a nossa empresa, que é a Vins aqui, com o preço médio do mercado. Tá? Então, vamos lá. Estamos na Vins, vamos agora para o relatório de mercado. O que acontece? Aqui, nessa parte, eu tenho o preço médio de venda, que é o que a gente quer ver agora. Vamos lá. Ó, a gente consegue ver aqui por região, para ter o preço médio, ou a gente pode pegar uma média geral. A única questão é que, na média geral, muitas vezes ele faz o cálculo junto com o exterior, tá? Então, cuidado com a média aí, ok? Para não se enganarem aqui pela questão do exterior, que é em dólar, e tem que fazer o câmbio. Vamos pegar aqui, ó. Se nós analisarmos a média de mercado, vejam que está 466, 455, 470, 77, foi o máximo que a gente conseguiu até agora de média, ó. Então, a gente pode dizer que, basicamente, a média vai fechar em 464, 465, por aí, certo? Se a média está 465, será que os clientes vão deixar de comprar nas outras empresas por 465 ou vão comprar na nossa por 480? Se o produto é o mesmo, se a qualidade é o mesmo, a princípio, todas as outras características do produto são iguais. Então, a questão é, o nosso preço de venda em relação ao preço médio de mercado, ou seja, praticado pelas outras empresas, estava muito acima da média. O que isso resulta? Uma baixa procura de clientes pela nossa loja, pelos nossos produtos. Tá? O que aconteceu aqui? Ó, 423. Isso foi a demanda. 659 foi as vendas. Professor, como é que vendeu mais do que teve procura? Isso aqui, ó, considera apenas os teus critérios preço, prazo e propaganda. Como provavelmente as outras empresas não deram conta de atender o mercado, ainda assim alguns clientes saíram de outras empresas porque não acharam e vieram aqui pagar um pouquinho mais caro.
mas só alguns, né? Não são todos que fazem isso, tá? Como é que eu sei disso, né? Como é que a gente pode saber disso aqui? Pelo seguinte, ó. Houve uma demanda de 109 mil clientes querendo comprar e as empresas conseguiram vender apenas 102 mil unidades, não chegaram a 103 mil. Então, quer dizer, tinha mais gente procurando do que produtos vendidos pela empresa. Só que, mesmo assim, a empresa, nesse caso aqui, a Vins, ela produziu 10.200 e vendeu só 7.890 unidades. Ou seja, por mais que há mais clientes do que as empresas estão conseguindo atender, eles não vão pagar mais caro, acima da média, para ter o produto. A não ser um caso ou outro que o cliente precisava do produto, lá ele veio e comprou, né? Mas que, na média geral, essa é a regra. O meu preço tem que estar condizente com a média de mercado. Então, essa questão do preço, que é o nosso primeiro fator-chave de escolha, ficou entendido como é que a gente faz a comparação? Ficou. E o professor? Sim. Ali referente à propaganda, tipo, como é que eu vou saber, tipo, como botar, sabe? Tipo, ali eu Já, fiquei bastante na dúvida. Acho que eu botei quase nessa aqui. já chegamos lá. Vamos só, como dizia o açougueiro, vamos por partes, né? Desculpa. Não tem problema. Vamos lá. Então, assim, ó, pessoal, primeira coisa, preço, tá? Daí, assim, ó, pessoal, mas então é muito fácil. Eu pego aqui o relatório de mercado, vejo que tá 466, a média é mais ou menos aqui, 465 por aí, e vou botar lá 465, vou ficar na média. Pessoal, o grande X da questão aqui é justamente conseguir prever qual vai ser a média do próximo período. Vamos imaginar que nós não estivéssemos num período de teste. O que é o período de teste? A gente vai voltar para trás aqui, vai zerar as decisões de vocês lá e vai tomar de novo. Então, esse período não é base para os demais, ok? Mas vamos imaginar que nós estivéssemos num período aqui em cima, aqui, ó, no terceiro, para o quarto já, e a gente fosse para um próximo, tá? Que não fosse período de teste. Quanto será que seria a média para o próximo período? Ou ninguém iria aumentar o preço de venda? Né? Provavelmente eles vão aumentar, mas vão aumentar quanto? Bom, isso ninguém sabe. Então, o X da questão é justamente conseguir ter uma base de previsão de quanto que vai ser o aumento médio que as empresas vão dar para que a gente não fique fora disso. Porque senão seria muito fácil. Olhei a média, botei meu preço na média, não tem erro. Vou vender a mesma parcelinha que todo mundo vendeu lá. Não. A questão é que a gente não sabe qual vai ser a média do próximo período. A gente tem que fazer isso com base do quê? Em previsão. Como é que se faz isso? Vamos lá. Ó, se eu estou vendo aqui e que a média é 4,64 no geral aí, ou 4,65 por aí, próximo disso, eu sei que as empresas aumentaram um pouquinho, porque no outro era 460. Então, se mantesse essa lógica, na próxima estaria próximo aí do 470, não muito mais do que isso, né? 470, 71, 72, mais ou menos por aí, ok? Como eu falei, se a gente não tivesse num período de teste, essa seria a análise, tá? Agora a gente está no período de teste, a gente vai voltar, vocês vão ver qual era o preço médio que estava antes, que vocês vão mais ou menos imaginar. Pensar assim, ó, deixa eu pegar a empresa que ficou em primeiro colocado, por exemplo, uma coisa que dificilmente acontece. É a gente fazer o período de processamento, que é o primeiro, e quando reprocessa ele, que é o período definitivo, dificilmente, né, a empresa que estava em primeiro continua em primeiro. Por quê? Porque ela pensa assim, ó, eu tomei todas as decisões corretinhas e eu fiquei em primeira vez, não vou mexer em nada, vou continuar em primeiro. Não, todas as outras, acredito, vão modificar suas decisões buscando ser melhor do que quem ficou em primeiro. E aí, quem ficou em primeiro vai ter que, novamente, né, digamos aí, rever todo esse cenário, tentar ainda melhorar um pouco mais do que já foi assertivo algumas decisões, para sair melhor ainda do que as demais, tá? Então fica a dica aí para os primeiros colocados que acharam assim, ó, não, nós saímos bem, vamos voltar para trás e tomar as mesmas decisões de novo, que vai ficar em primeiro de novo. Não, não vai porque o simulador, ele faz essa interação com a decisão das outras equipes, né? Ele simula o mercado, e mercado é isso. Então, se eu boto o preço agora mais alto do que a média de mercado, automaticamente, né, a empresa tende a vender menos. Então, fiquem atentos aí, tanto para quem, né, não foi tão bem assim, para quem foi bem pensando que não, estou na zona de conforto, não preciso me preocupar, porque eu fui bem na outra, eu vou bem de novo nessa. Pessoal, não é assim, tá? Porque com mudanças em uma das empresas, por exemplo, só uma das empresas
modificar os dados, automaticamente vai modificar de todas as outras, né? Aí a quantidade vendida, uma série de questões. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para não ficar muito longa a nossa explicação. Então, primeira questão, pessoal. Preço de venda, fator-chave de escolha número 1. Como é que eu faço isso? Comparo com o mercado, prevendo aí o crescimento. Uma outra pergunta para as empresas, já que eu não posso fazer essa pergunta, né? Será que esse crescimento aí, que essa média de mercado, 4,64, é o suficiente aí, considerando a inflação que teve? Eu não lembro agora se teve aumentos ou não, mas tem aumentos de matéria-primas em alguns momentos, aumento da distribuição, aumento da propaganda, às vezes aumento de salário que foi dado. Será que esse aumentozinho que vocês deram no preço aí, né, só para deixar com a pulga atrás da orelha mesmo, tá, gente? Será que esse aumento dado no preço aí foi suficiente para cobrir a defasagem da inflação, mais os aumentos que tiveram no período? Pergunta retórica para vocês pensarem aí, ok? Voltando, então vamos lá. Matamos o preço já. Segunda questão, prazo é um outro fator-chave de escolha. Talvez o meu preço esteja próximo à média de mercado, mas mesmo assim eu não vendi tanto quanto uma outra empresa que vendeu com o mesmo preço, que teve a participação maior do que a minha, né? Uma participação maior de mercado. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar a nossa primeiro item aqui, ó. Participação de mercado, que é o que a gente chama de market share. Qual é a fatia de cada uma empresa? Então, o que a gente vai analisar aqui? Nesse caso, a média geral para ver. Ó, nós tivemos empresas aí que tiveram 10,11,1 aqui, ó, 12,51. Opa, foi a maior. A LCM foi a empresa que mais vendeu, ou seja, teve a maior fatia de mercado. Joia? Daí, o que acontece? Às vezes eu vou lá e vou verificar o seguinte, que a propaganda média dela tá pouca coisa acima da minha, né? Então, eu volto para cá e vou fazer a análise. Se eu estou vendendo pouco, talvez... desculpa, na propaganda não, no prazo, né? Deixa eu voltar para cá para a gente ir no prazo médio aí, tá? Prazo médio de vendas, preço, região, participação, demanda. O preço não aparece mais. Desculpa, o nosso prazo. Tá. Vamos lá. Pessoal, o que eu faço no prazo? O que eu tenho que entender aqui? Né? Que primeiro, o preço, fator-chave de escolha número 1. Prazo. Se o meu preço tiver com a média de mercado, mas eu estiver vendendo à vista, por exemplo, eu vou restringir a venda a um grande número de clientes que não conseguem comprar à vista, não tem poder aquisitivo para isso. Eles precisam de prazo para comprar. Então, vamos analisar a situação. Talvez o meu preço médio esteja abaixo do mercado, mas eu vendo só à vista. O que isso faz? Com que a minha demanda também seja mais pequena. Por quê? Porque nem todos têm condições de comprar à vista. Então, qual é a regra? Preço médio preço na faixa média de mercado e prazo de vencimento. Preferencialmente, quanto mais longo, melhor. O máximo que a gente consegue fazer aqui é em 1 mais 2. Né? Então, aí eu posso, por exemplo, ó, provavelmente aqui teve alguns clientes que não compraram da empresa, não só pelo preço, mas pelo prazo também. Quanto menor meu prazo, mais eu vou restringir acesso aos meus produtos. Então, a ideia é, para atratividade, quanto maior o prazo, melhor. Tá? O preço, quanto mais próximo da média de mercado, melhor. Ou, né, quanto menor, melhor para atratividade. Só tem que ter um cuidado. Muito baixo aí, daqui a pouco eu estou abaixo do preço de custo e aí eu estou pagando para trabalhar. Então a ideia é, fiquem atentos à média de mercado, porque não adianta querer botar uma margem muito grande, daí a gente não consegue vender, fica com o produto em estoques, que aconteceu aqui, ó, produtos em estoque ao final do período. Aqui no finalzinho, nossa última coluna, ó, produtos acabados. Tenho ali 2.310 unidades. Se fosse num período normal, na próxima produção, próximo período, a gente faria mais 10.000, com 2.000 teria 12.500 unidades. Aí olhando, se a gente vendeu só 7.000 e pouco nessa, se a gente não melhorar aí as questões aí de preço, prazo e propaganda, provavelmente na próxima a gente venderia mais ou menos isso de novo. E aí eu vou acumulando estoque, tenho que comprar matéria-prima de produção e não consigo pagar as contas porque não entra dinheiro, tá? Então vamos lá, de novo, preço com a média de mercado, prazo médio aqui, quanto maior, melhor para a atratividade,
tá? Propaganda. Pessoal, a propaganda, você tem que entender que ela é um investimento, não é só custo, tá? Verifiquem aqui o que aconteceu, por exemplo, nessa região onde a gente teve assim, ó, claro que aqui eu tenho que analisar que ela baixou o preço também, aqui já ficou mais próximo da média, né? Mas o prazo está o mesmo. E teve 5 de marketing. O que aconteceu? Olha o quanto aumentou as vendas dela ali e a demanda em relação às outras. 471 para 423. Quase que ela dobrou a demanda ali, né? Então, eu preciso entender que propaganda, ela é aí um investimento que eu faço para atrair clientes. E aí, vamos analisar assim, ó, quanto mais distante eu tiver da média de mercado, quanto menor meu prazo, mais eu preciso investir em propaganda. Tá? Quando é que eu sei que eu investi o suficiente, professor? Quando isso aqui virar ao contrário. Né? Quando você tiver mais atratividade do que você consegue produzir e vender. Aí você sabe que, opa, ou eu estou investindo demais em marketing, ou eu posso melhorar o meu preço para aumentar um pouquinho aí, porque não estou conseguindo atender os clientes. Basicamente, a lei do mercado. E aí, juros na venda a prazo. Qual é a lógica aqui? Pessoal, os juros é vocês que determinam, né? A questão só se ele for muito exorbitante aqui para a gente ter aí uma negativa por parte dos clientes de não comprar por causa do juro. Mas aí ele tem que ser muito exorbitante, muito fora do real. Um paralelo que dá para traçar é basicamente entender quanto é que vocês pagam de juro para o fornecedor de vocês, que vocês compram a prazo, provavelmente matéria-prima. Qual é o juro que vocês pagam para ele? É o juro que eu posso vender, porque é o que, entre aspas, está sendo cobrado aí no mercado, tá? Então, pessoal do comercial, 3 decisões: preço, prazo e propaganda, e também os juros na venda a prazo. Então, 4 para a gente finalizar, né? Pessoal, quanto a essa questão do comercial, entendido o que a gente tem que observar e sempre relacionar com o mercado? Sim. Jóia. Então, matamos o comercial. Depois, se tiverem alguma pergunta, a gente volta aqui, tá? Agora, vamos analisar a produção, por exemplo, né? O que quem está na diretoria de produção tem que observar? Primeira coisa, matéria-prima. Ele fala em estoque inicial, né? Então vamos lá, matéria-prima A e B. Produtos acabados, naquele caso, não tinha, então ele marca 0, ó. Vamos lá, estoque inicial, 30 da A, 21 e 300 da B. Ok, era o que nós tínhamos para utilizar neste período agora que passou. Então isso aqui eu estou vendo um dado que já aconteceu. Nós tínhamos 30 mil, foi pego em compra emergenciais de 600. Professor, mas a gente nem pediu. Não, o fornecedor emergencial, ele fica atento ao teu estoque, conforme falta, ele vem lá e entrega. A diferença é que você tem que pagar ele no período, à vista, e ele tem um custo mais caro da matéria-prima, 30% mais caro aí. Então, quanto que foi consumido? 30.600. O fornecedor emergencial, ele não manda mais para ficar em estoque, ele manda para te conseguir produzir o que você tem capacidade. Da matéria-prima B, tinha 21.300 de estoque. Foi comprado a matéria-prima emergencial? Não precisou. Quanto que foi gasto? 20.400. Agora, por que foi gasto 36 mil aqui, 30.600 e 20.400? Opa, vamos lá. Porque a empresa tinha 5 máquinas alfa, tinha funcionários para trabalhar nas máquinas, então conseguia produzir 10 mil unidades. Por que produziu 10.200, por exemplo? Por que não produziu só 10 mil? Vamos lá. Índice de produtividade, 1,02. O que isso quer dizer? Que eu vou pegar em cima da capacidade de produção, né, máquinas de pessoas, que eram 5 máquinas alfa, cada uma produz 2.000 unidades, então dá 10 mil, e vou multiplicar por esse índice, 1,02, e chegamos a 10.200 unidades, o que foi produzido nesse período, ok? Então, essa quantidade de produto demandou aí de uso de recursos para A e B, 30.600 e 20.400, respectivamente, né? Depois, as compras de matéria-primas que foram programadas, 32 mil, não tinha nada em estoque da A, né? A gente até precisou comprar aí do emergencial, ok? Então foi programado 32. O que acontece? Ela já chegou na empresa e estaria à disposição agora para usar no próximo período.
Então, se não tivesse sido feito nenhuma compra programada e a gente estivesse nessa sequência de períodos, o que aconteceria? Se não tivesse programado, a gente teria 0 unidades para usar no próximo período de unidade de matéria-prima A, tá? Mas como foi programado, está chegando na empresa e o estoque final me diz o quanto eu vou ter à disposição para começar o próximo período. Nós estamos no período 2, se a gente fosse para o 3, teria para começar 32.000 e 23.400 da B. Como não foi vendido todos os produtos, foi vendido só 7.890, sobrou em estoque aí 2.310 unidades. Né? Nesse caso, a empresa não precisa se preocupar aqui, porque é um período de teste, a gente volta para trás, né? Zerou todas as decisões, mas, como eu falei, se fosse um período normal, aí, como é de costume, já teria 2.000 unidades em estoque. Né? Então, ficar atento aí para o que vocês, quando não venderem, observarem a quantidade em estoque, e aí no próximo período você tem que dar, digamos, não é que tem que dar, né? Seria interessante no próximo período conseguir vender esse estoque aí. Que mais? Produção. 5 máquinas alfa. Então, aqui não comprou nenhuma máquina, não vendeu nenhuma, continua com 5 máquinas. Aqui, as decisões que foram tomadas, ó, a programação de matéria-prima A e B, que aparece aqui. Mas por que o estoque final da B tem mais? Porque ela não gastou tudo que ela tinha antes, sobrou lá em cima, ó, certo? E aí somou com a quantidade que foi programada. Prazo de compra, 1 mais 1. Ok? Nível de atividade, 100%. Aqui dificilmente vocês vão mexer, tá, pessoal? Essa questão dos 100% aqui porque assim, ó, ela vai produzir a capacidade que ela tem à disposição, considerando matéria-prima, máquinas e pessoas. Vocês vão mexer aqui se for um caso muito específico. Por exemplo, vamos imaginar que a gente, em vez do 7.000, tivesse vendido só 5.000 unidades. Aí sobrou 5.000 em estoque. E vocês acreditam que no próximo período só venderia mais umas 5 ou 6.000 unidades? Eu poderia trabalhar com capacidade reduzida, botar o nível para 50% e em vez de produzir 10.000 e alguma coisa, produzir 5.000 e alguma coisinha, tá? Matéria-prima, aqui foi comprado e vendido uma máquina alfa. Pessoal, esse período de teste, por mais que apareça aqui, ele não vai vir para vocês. Então, né, nada adiantou aqui. Mas o que importa isso aqui? Para eu saber as decisões que foram tomadas anteriormente. Ok? Vejam que na produção não mudou nada, mas aqui já muda para mim, dizendo que foi tomada essa decisão. Na questão, pessoal, de produção, alguma dúvida? Ô, professor, então o que eu compro agora vem para mim só no próximo período de matéria-prima. Vamos lá, né? O que acontece? Se a gente fosse para um terceiro período agora, por exemplo, dando sequência normal na simulação aí, nos jogos de empresa, você teria lá na decisão matéria-prima. Se você não programasse nada, aí o que aconteceria? No terceiro período você usaria provavelmente praticamente quase tudo isso, e aí no quarto período, que foi a tua programação que não foi feita, não teria matéria-prima, tá? Então você tem que sempre lembrar que matéria-prima e máquinas, elas não acontecem nesse período, ou seja, não acontece o quê? Elas são programadas, tem um período de atraso para chegar na empresa de vocês. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo explicar de uma outra forma aqui. Vocês vão se basear sempre assim, ó. Estamos no período 2. A gente estaria indo para o 3. O que eu tenho que observar? O meu estoque final de matéria-prima. Isso aqui, ele vai estar disponível para usar no próximo período. Se a produção for mais ou menos parecida com essa, na faixa de 10.000, que é o que a gente tem de capacidade de máquinas, o que acontece? Vai gastar novamente próximo disso aqui, ó. E aí, quanto é que vai me sobrar em estoque? Pouquíssima coisa. Joia? Então, se eu não programar agora no 3, no período 4, a gente não teria matéria-prima. Então, tem que sempre lembrar que matéria-prima, vocês estão programando a compra. Ok? Respondido, gente? Tá, beleza, então. Ok. Vamos agora para a questão de recursos humanos, né? O que o pessoal dos recursos humanos tem que definir aí? Primeiro, número de funcionários, de acordo com a quantidade de máquinas que tem.
a máquina alfa precisa de 80 funcionários e nós temos 5 máquinas alfa. É o suficiente? Não é? Olha, aqui foi admitido 10. A questão é, tem funcionário faltando, está sobrando? A empresa vai ter que fazer o cálculo aí, né? O que acontece? Tenho 5 máquinas alfa e cada máquina alfa precisa de 80 funcionários. Pessoal, se tiver funcionário a mais, ela não produz a mais por causa disso, tá? Eles ficam parados. E aí você paga eles parados. Agora, se você tiver funcionário a menos do que a capacidade que a máquina precisa, aí a máquina vai produzir proporcionalmente, tá? Então, fica aí para a empresa observar as decisões. Primeira coisa, número de empregados. Pessoal, esse aqui, que são 30, do administrativo e vendas, vocês não contam, tá? 20 do administrativo e 10 vendedores. Esses vocês não contam para a produção. A produção está aqui, ó, a relação de máquinas com pessoas, tá? E aí o que acontece? Se tem pouco, faz a admissão e eles já entram nesse período. Nós começamos no período 1 com... Deixa eu voltar aqui um instantinho. 470. E estamos no período 2. Então, ó, vejam, tinha 470. Foi admitido 10 funcionários. Temos agora 480. A questão é, precisamos mais pessoas, precisamos de menos, e aí é questão de fazer essa continha básica aí, né? E definir se tem pessoas faltando ou sobrando. E aí, automaticamente, contratar ou demiti-las. O índice de produtividade. Pessoal, isso aqui não é uma decisão da empresa, tá? O que acontece? Ela é um resultado de uma decisão, mas a gente não decide qual é o grau. O que a gente decide em relação a isso? Salário. Como é que eu verifico se a minha decisão de salário foi boa? Bom, aqui a gente já tem um indicador, ó. Acima do 1, né, que é ó, regular, a nossa motivação. Então, o salário vai representar impacto na motivação e, consequentemente, no índice de produtividade. O que acontece? Como é que eu sei que o salário aqui foi tomado uma decisão correta? Porque a gente está vendo que aqui está acima do 1. Isso quer dizer o quê? Que a motivação está de regular, aí tá boa, e o índice de 1,01. Ah, mas só olhando aqui, professor? Não, a gente pode pegar isso aqui, deve pegar esse valor e, novamente, ir aqui no relatório de mercado, chegar aqui embaixo e comparar com o salário médio de mercado. Só que a lógica aqui agora, ela é inverso ao preço de venda. Quanto mais próximo da média ou acima da média um pouquinho, melhor, né? Então, assim, ó, o que acontece? O salário médio está 3.040. Pessoal, o que é o salário médio? É a soma de todos os salários pagos pela empresa, dividido por 10 empresas que estão estão simulando aqui o nosso ambiente nesse momento. Então, um salário médio de 3.040, o que a gente pode deduzir? Que algumas empresas não aumentaram o salário, provavelmente. Por quê? Porque se ela tivesse aumentado um pouquinho, a média daria mais do que 3.040. Né? Se todo mundo tivesse nessa base aqui, ó, a média seria 3.100, 3.150, por aí. Né? Mas, nesse caso, algumas empresas optaram por não aumentar salário. E aí? Aí tem que verificar se a motivação aqui está regular, porque isso me diz que se ela estiver indo para baixo, que é ruim ou péssima, eu já preciso melhorar rapidamente o salário, senão ela entra em greve. Ó, greve, nesse caso aqui, não. Não por quê? Deixa eu pegar daqui para cá. Por que não? Porque a motivação está irregular. Enquanto ela estiver regular, boa ou ótima, show de bola. Quando ela passa a ser ruim ou péssima, eu já posso entrar em greve. Se tiver 2 períodos, no 3 ruim, no 4 ruim, entra em greve. Se para o próximo período tivesse já aqui, ó, péssimo, já estaria em greve. Ah, mas como é que eu faço para melhorar a motivação? Pessoal, salário. Quanto mais longe da média de mercado, pior vai ser a motivação dos colaboradores de vocês, tá? Treinamento. Opa, ó, foi dado treinamento aqui de 3%. O que o treinamento influencia? Ele influencia numa melhora da eficiência dos nossos colaboradores. Vai contribuir também para esse índice aqui, certo? Então, eu tenho o impacto do treinamento e o impacto aí da motivação para representar o índice de produtividade. 3% treinamento. 3% do quê? Do valor gasto com a folha de pagamento da produção, tá? E participação nos lucros. Nesse caso, optou-se por
não dá participação nos lucros, né? Em contrapartida, optou-se por aumentar o salário. Ok? Decisão da empresa, sem problema nenhum, né? Ok? Quanto à parte dos recursos humanos, pessoal, é bem tranquilo. A questão é observar salário médio para verificar a questão da motivação aqui, né? E também o índice de produtividade aqui, que também tem um reflexo do treinamento. Ok? Quanto ao nosso RH, gente? Acredito que sim, né? Ninguém aí se opôs. Então vamos lá. Pessoal, a questão de finanças. A questão de finanças, basicamente, são poucas as decisões, né? Por quê? Porque a maior parte delas são reflexos da produção e do comercial, tá? Ou seja, as ações ou as decisões tomadas no comercial, na produção e no RH refletem no financeiro da empresa. Pessoal, então, se eles tomam decisão e acontece aqui, eu não preciso me preocupar com nada, eu estou do financeiro. Precisa. Porque as decisões deles vão refletir aqui, você, como gestor financeiro, vai ter que identificar ou criar uma projeção para verificar se vai sobrar dinheiro ao final do período ou vai faltar. Se sobrar muito, a ideia é aplicar, né? Então eu tenho como decisão financeira poder fazer uma aplicação. Aqui foi feito, ó, 150 mil de aplicação, né? Então, ó, tá aqui embaixo, saiu do caixa da empresa 150 mil. Num período normal, né, como a gente está num de teste, agora eu sempre vou reforçar isso. No período normal, no período 3, que seria o próximo, esses 150 mil voltaria para o caixa como resgate de aplicação, automaticamente já acrescido de juros, certo? Tá, professor, mas o meu ficou negativo, né? Na verdade, aqui, o nosso fluxo de caixa, ele não deixa ficar negativo. O meu ficou zerado, professor. O que aconteceu? Acertei certinho o valor de despesas e saídas aí, desculpa, de entradas e saídas? Não. É muito difícil que a gente consiga fazer isso, né? Provavelmente você ficou devendo alguma coisa. E aí, onde é que você vê isso? Lá no empréstimo emergencial. O empréstimo emergencial funciona igual ao nosso limite especial no banco. Do momento que a tua conta estourar para ficar negativa, ele pega lá e coloca o saldo aqui para você como entrada. O que acontece? Vamos imaginar que esse saldo aqui ia ficar negativo nesse valor. Então, automaticamente ele joga esse valor, né, esse montante, 358.609, aqui como empréstimo emergencial, e em vez de ficar negativo, vai ficar zerado o seu caixa. Então, se o saldo final estiver zerado, a maior probabilidade é que você, na verdade, esteja aí devendo empréstimo emergencial, tá? Vamos lá. Então, entradas. Pessoal, aqui o que acontece? Nós temos o recebimento à vista mais o recebimento a prazo. A prazo o quê? A outra período número 1 foi feito vendas a prazo e parte daquele valor ficou para entrar agora. Então já entrou no caixa de vocês. Isso aqui, vamos voltar aqui no comercial. Vocês venderam 7.890 produtos, tirando o que foi vendido no exterior aqui, né? O restante vai receber só metade desse 480 aqui, que foi o preço médio colocado. A outra metade vai ficar para receber no período 3, tá aqui, ó. Certo? Que mais? Venda de máquina entrou aqui, vai ser reprocessado, tá? Como eu falei, e o financiamento já entrou aqui. Então, não seria nem interessante, porque para os próximos não vai poder comprar e vender. Então, não, né? É uma simulação aqui que não representa a realidade que vocês vão ter para os próximos períodos. Ok? Joia, que mais aí? Aqui nas saídas, né? O que eu tenho de saída? A folha de pagamento, o pessoal da produção, deixa eu fechar aqui, os salários pagos ao pessoal da produção, 480, vezes o salário pago para cada um deles, mais esse salário vezes 4 vezes 30. Alguém pode me explicar qual é essa lógica aí agora? Salário da produção vezes 4 vezes 30? Não? Não deu?
4 semanas do mês, 30 meses do ano? Não, vamos lá. 30, então aqui, ó, pessoal do administrativo. São 30 funcionários, certo? O que acontece? Eles ganham 4 vezes mais do que o pessoal da produção. Então, para calcular o salário deles, eu preciso pegar 30, que é o total de funcionários que eu tenho para pagar, pegar o salário da produção, multiplicar por 4 e multiplicar pelo número total de empregados aqui do comercial, que é administrativo e vendas. Então, o salário da produção, nesse caso 3.150, vezes 4, vezes 30, somado com o que foi pago da produção. Aí nós vamos ter o quê? A folha de pagamento. Ele não separa aqui, ele não faz a separação do que é administrativo e vendas aqui, né? Desculpa, a separação do comercial, administrativo e vendas da produção. É uma única conta, folha de pagamento. Tá? Mas se eu quiser saber certinho de onde que se originou esse valor, é o meu número de funcionários vezes o salário para a produção, mais o salário vezes 4 vezes 30. Aí soma-se os dois e a gente chega a esse valor aqui para a folha de pagamento. Treinamento, aquele 3% em cima da folha de pagamento da produção. Então, não seria sobre esse valor, seria apenas sobre o 3.150 vezes o 480. Propaganda, da onde que vem isso aqui? Do número de campanhas que foi aplicado nesse período. E aí, onde é que eu vejo isso? Propaganda. Aqui, 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 aqui e aqui. Então, eu somaria todos esses itens aqui e teria aí o valor da propaganda, tá? Distribuição dos produtos. Automaticamente lá na Gazeta, eu vou até abrir ela aqui numa outra aba aqui para a gente verificar aqui. Eu não fiquei muito tempo com ele parado e ele não pediu para logar de novo. Vai abrir a Gazeta. A Gazeta, deixa eu abrir para nós aqui, período 2, que era o que vocês tinham lá. Estava dizendo que uma distribuição já teve um aumento. Está em R$ 52,80 por produto. Então, a gente pegaria o total de produtos vendidos, não produzidos, tá, gente? E multiplicaria por aquele valor lá para chegar ao valor gasto com distribuição do produto. E aí, se você fizer essa conta direto, vai dar um pouquinho mais do que isso. Por quê? Porque na região onde a empresa... Desculpa, não é propaganda, é distribuição. Porque na região onde a empresa está instalada, ela tem um benefício de ser 50% mais em conta. E onde é que a empresa está instalada? Nesse caso, eu consigo ver aqui onde tem um asterisco ao lado, né? Ele está em azul e tem um asteriscozinho. Então, eu sei que a quantidade de produtos vendidos na minha região vai ser 50% mais em conta para entregar para o cliente. O que mais nós temos aqui? Gasto com estocagem, automaticamente existe lá a forma de fazer esse cálculo, mas não é, digamos assim, não é que não é interessante, tá? É mais fácil, e eu vou usar pela lógica, porque é uma conta que vai dar relativamente um valor pequeno se comparado ao valor de faturamento da empresa, né? Aí vejam que são 4 milhões e 300 mil aí, então 3 mil perde 4 milhões, é um percentual bem pequeno, né? Vale mais a pena fazer um acompanhamento. Então, vamos ver aqui, ó, nós estamos no período 2. Quanto é que foi no período 1? Gasto com estocagem, 70. Então, nós temos um aumento aí de R$ 3.800. Então, compensa assim, ó, eu vou manter a lógica que para o próximo período eu vou gastar um pouquinho mais que esse valor. E aí você coloca na sua simulação de fluxo de caixa lá, esse dado para você ter aí como parâmetro. Não sei quem é que vai, se vocês vão fazer ou não, né? O interessante é que vocês montassem no Excel, né? Ou, sei lá, eu uso Excel, não sei que vocês preferem fazer ou não fazer, ou fazer à mão no caderno aí, montar uma previsão de fluxo de caixa, que está no financeiro. Né? Pode, basicamente, pegar aqui, copiar esses dados, fazer assim, ó, pegar daqui até aqui, jogar, copiar ele, jogar lá no Excel, e aí deixar lá para vocês, para estar fazendo a simulação de vocês, né? E aí já pode depois do ladinho pegar e fazer assim, ó, preço de venda vezes a quantidade produzida, vai dar tanto. Mas eu vou vender em 2 vezes, então divide por 2. Não precisa nem considerar, pessoal, os detalhes mais, digamos aí, refinados da simulação, que é a questão assim, ó, colocar juro aí nas vendas a prazo. Que mais? Considerar a diferença na distribuição dos produtos, que na tua região é mais em conta, a propaganda, que no exterior aí é $4.000 fixos,
só fazer o mais grosso. Já vai te dar uma boa base aí para ver o quanto você está projetando e o quanto está acontecendo, né? Depois você pode ir refinando. Só, pessoal, mas eu estou errando só por causa dessa diferençazinha aqui. Então vai lá, pega o manual, identifica certinho, né? Quais são os valores que você precisa calcular, que são mais específicos, que é o caso das nossas regras. Por exemplo, né? Propaganda. Ela tem o valor da Gazeta, mas para o exterior ela tem o valor de $4.000, que é fixo. Eu só preciso saber quanto que estava o dólar na Gazeta, e aí eu venho aqui embaixo e multiplicar por 4.000. E aí ver quantas propagandas foram feitas para o exterior. 4. E aí a gente já consegue chegar. Esse aqui é o único valor que vai ter diferente. O restante, basta eu somar todas as propagandas e multiplicar pelo valor da Gazeta, que está dizendo que é R$ 8.030 para cada campanha. Mas, como eu falei, nesse primeiro momento, quem está no financeiro, se conseguir fazer um fluxo de caixa para ter um parâmetro básico na tomar decisão, show de bola, excelente, tá? Que mais? Nós temos aí, nós paramos aqui na estocagem, fornecedores, pessoal, a quantidade de matéria-prima comprada, A e B, multiplicado pelo valor de cada uma delas, respectivamente, né? Aqui, ainda somado, como eu tenho uma única conta para fornecedor, o que eu estou comprando nesse período que foi comprado, produção, aqui em uma mais uma. Então, eu estou pagando metade dessa compra de agora à vista, metade disso aqui, e estou pagando a outra metade que a outra, no outro período anterior, que tinha ficado. Então, para o próximo período, eu consigo visualizar aqui, ó, quanto eu tenho a pagar de fornecedores e quanto eu tenho a receber de clientes, tá? Aí eu tenho um valor irrecuperável aqui. O que é isso? Pessoal, isso aqui são aqueles credores que não pagaram vocês, são os clientes que compraram e não pagaram. Está na faixa de 3% a inadimplência da empresa aqui. Pessoal, até 4%, 5% é aceitável, tá? Tem uma coisa que vocês possam fazer para diminuir isso? Teoricamente, a única forma de não ter inadimplência é vender à vista. Aí você incorre naquela outra situação. Vende à vista, diminui a tua atratividade. Então, o que é melhor? Aí a decisão da empresa. Tá? Como eu falei, 3% aqui, 4% até 5% estaria dentro da normalidade. Que mais? Manutenção de máquinas é uma outra conta que você pode acompanhar. Compra de máquina apareceu aqui porque a empresa botou lá que decidiu comprar máquinas, automaticamente já vem financiado para cá, o valor já cai no caixa de vocês. Como já sai também, né? Ao mesmo tempo que cai lá em cima, lá na parte de financiamento, aqui que é automático, o que tem que sair da empresa de vocês, que é o valor da máquina, já sai, tá? Então, entendam, nas máquinas, 60% é financiado e cai no caixa de vocês, certo? E vocês pagam para o fornecedor integralmente. Ou seja, tu pagou 500, mais 300 foi financiado. O outro 200 estava no teu caixa. Ok? Que mais? Pessoal, isso aqui da máquina alfa, né? Cada marca tem um valor X de compra e venda lá, de venda nesse caso, e aí vai ser sempre 60% financiado, 40% que tem caixa. Manutenção de máquinas é um outro item que vale a pena acompanhar do que fazer os cálculos detalhados, até porque quando você tem um número grande de máquinas e com tipos diferentes, com tempos diferentes, fica muito difícil calcular, então também é um valor que é mais fácil estar fazendo a verificação de um período para o outro. 140, agora passou para 150. Se a gente fosse projetar, qual seria o valor para o próximo período? Talvez um pouquinho mais de 160, né? Aí, claro que se a empresa mudar de máquina, esse valor vai alterar um pouquinho, mas nada aí drástico, tá? Daria até para pensar assim, ó, na minha projeção não vou nem mexer, vou deixar mesmo 150. Se aparecer 155, R$5.000 aqui, não vai dar tanta diferença assim no fluxo de caixa de vocês, né? Mas dá para a gente fazer essa projeção já pensando em manter essa lógica de aumento que está tendo aí. Em um outro caso, né? Nas saídas, se você tem dúvidas, projetem a maior, né? Já na entrada, se você tiver dúvidas, a menor, porque é melhor você errar com um valor menor aqui em cima e errar aqui também com um valor maior do que o contrário, né? Projetei para entrar 5 milhões, entrou 4. Projetei para gastar 4 milhões, gastei 5. Aí deu problema, tá? O
Que mais aqui? Imposto de renda, tá na Gazeta informando. Juros bancários do empréstimo que todas as empresas têm, então tá pagando só os juros. Quem tiver em dúvida onde é esse empréstimo, dá uma olhada na Gazeta lá do primeiro período. Imposto de renda é um valor fixo. Dividendos, quando a empresa, que é o caso de vocês, SA, ela faz lá a participação de dividendos, então automaticamente. E aplicação, quando sobra dinheiro em caixa, a empresa, nesse caso, aplicou 150 mil. Se faltasse, né, dinheiro, vai lá no empréstimo, na decisão financeira, e pede empréstimo, né, e aí escolhe qual é o tipo e a forma que você quer. Mas, basicamente, a questão é, se tem dinheiro em caixa, o sistema paga as contas. Pagar as contas não é preocupação financeira. Preocupação financeira é verificar se, com projeções, se vai sobrar ou faltar dinheiro baseado na capacidade de produção e da projeção de venda que se espera, né? Qual é a lógica? Que a gente consiga produzir a capacidade máxima das máquinas e que consiga vender essa produtividade que a gente teve no período, né? A ideia, no primeiro momento, não é ficar com estoque, tá? Então, o pessoal do financeiro deve se basear em cima disso. Pessoal, então assim, ó, decisões do financeiro, né? O que cabe a ele ali? Questão aqui, ó, empréstimo, se foi feito, nesse caso não foi. Então aqui eu estou vendo o que, nesse caso? As decisões que a equipe tomou em relação ao financeiro no período passado. Não precisou pegar empréstimo, não pegaram. Antecipação de recebíveis não foi feito. Aplicação, foi aplicado 150 mil e não teve nem receita, nem despesas diversas aí que podem, porventura, estar acontecendo. Mas são essas decisões do financeiro. Se ele pega ou não empréstimo, se faz antecipação de recebíveis, quando possível, e se aplica se estiver sobrando aí um excedente em caixa. Dúvidas quanto ao financeiro, pessoal? Nenhuma? Joia. O que a gente vai fazer agora, então? Né? Já que ninguém teve dúvida nenhuma aí, já tiveram aí nosso tempinho para estar acompanhando aqui as decisões mais básicas. E, pessoal, no primeiro momento, vocês não vão ter um grau de certeza. A ideia é ir testando ali e fazendo esse acompanhamento. Vocês ainda têm o DRE para acompanhar, que daí eu já não vou nem entrar lá na questão dos relatórios contábeis, que é a praia de vocês, que o relatório contábil, ele vai mostrar o que aconteceu no período passado, né? Então, com base nas decisões que eles tomaram no operacional. Na questão gerencial, vocês vão olhar muito mais o operacional. Na questão para identificação de indicadores e outros, o contábil. Mas, como os gráficos já fornecem para vocês a maior parte dos indicadores, o contábil é mais para uma análise mesmo aí que vocês podem estar fazendo, né? Análise dos relatórios. Mas o mais comum é que vocês usem o operacional, porque é aqui que acontecem as decisões. E aí, assim, ó, vamos pegar aqui de novo. Vendemos pouco, professor, em relação à quantidade produzida, em relação ao mercado em si que tinha lá. O que a gente tem que fazer? Verificar preço, prazo e propaganda, né? Então, fiquem atentos. Comparar com o quê, professor? Com a média do mercado. Vai ter a maior parte das informações que vocês têm aqui no operacional, tem no relatório de mercado. Ainda tem o relatório macroeconômico, que tem informações quanto à inflação e outros. Até tem alguns dados do macroeconômico aqui embaixo, ó. Mas lá no relatório ele vai acumulando com o passar. Eu até vou abrir um para vocês verem aqui. Nos primeiros períodos ele não diz muita coisa, né? Porque essas informações já tem ali no mercado, mas ao longo da simulação ele fica mostrando, ó, de um período para o outro qual foi a evolução. Então, ó, o macro setor cresceu 0,9% no primeiro período, no segundo cresceu 1%. Acumulado já cresceu 1,9%, né? A inflação foi 1 no primeiro, 1,1 no segundo, 2,1 até agora acumulado. E aí vai, tá? E aqui tem matéria-prima, propaganda, salários que foram reajustados, preço médio por região, como é que está crescendo. Então, vocês têm uns parâmetros aqui para verificar de um período para o outro e o acumulado ao longo do tempo, tá? Que mais? Eu acho que seriam basicamente isso. Pessoal, o foco principal, a questão do comercial, questões de mercadológicas, preço, prazo e propaganda. Claro que não adianta você só ter esses 3 parâmetros bem ajustados se você, por exemplo, não conseguir produzir. Como é que eu posso não produzir, professor? Se faltar matéria-prima aqui, muito, porque talvez o fornecedor emergencial não consiga entregar tudo, né? Por exemplo, zerou. Talvez ele não tenha disposição para entregar 30 mil, por exemplo. Não vou dizer que tem ou não, vai depender de quantas empresas ficarem precisando de matéria-prima emergencial naquele período. Ou
não tenho pessoas suficiente, está faltando pessoas aí. Então, daí você não produziu, tem um bom preço de venda, que é uma questão aqui em cima, aqui, com um bom prazo e outra, consegue atrair clientes, mas aí não tem produtos produzidos, né? Não conseguiu produzir. É um problema, tá? Então, também tem que olhar. A produção também pode, como eu falei, não produzir porque talvez esteja faltando funcionários aqui, ou sobrando e a gente está tendo um gasto maior lá no financeiro, porque poderíamos diminuir o gasto com a folha de pagamento se estiver sobrando gente, tá? Então, uma coisa interage com a outra, né? Por isso que é interessante a gente observar jogos de empresa não só isolado por diretoria, mas entender como uma acaba impactando na outra e as três juntos têm um reflexo na finança das empresas, né, no financeiro. Pessoal, acredito que foi bastante informação para o primeiro momento, né? Vocês não vão gravar tudo que eu falei, provavelmente metade, olhe lá, né? Só que assim, ó, não precisa gravar, vai ficar essa aula registrada ali para depois estar acessando lá no AVA. E a ideia é que vocês agora, com essa próxima tomada de decisão que a gente vai fazer, agora voltar ao período 1 aí, zerando as decisões e reprocessando, vocês já tem um primeiro parâmetro, né? Peraí, o que a gente não foi legal aqui? O que não foi bom na decisão? Então, aquelas que não foram boas, eu já preciso arrumar, né? Aquelas que foram boas, tem como melhorar alguma coisa, afinar um pouquinho mais? Se tiver, vai lá e altera. Se achar que não precisa, não tem problema. A empresa é de vocês, né? Então, qual é a lógica? Que no próximo período vocês analisem lá o ranking e, por acaso, quem não ficou numa boa posição agora, consiga depois se recuperar, tá? Então, aqui a gente vai voltar aqui, deixa eu ver aqui, botar só o período 2, aqui a gente está no 2 só, né, onde não está todo mundo igual lá. Então, o que acontece? Tem 10 empresas. A questão é, essas decisões foram desse período de teste. Agora a gente vai voltar, vocês vão tomar novamente a decisão, com base no que a gente conversou, né, com base na intuição de vocês nesse primeiro momento ainda, mas com base no que a gente já conversou, de analisar o mercado e identificar. Então, sempre comparar os meus dados com o mercado. Vamos ver aqui se tem algum outro dado para passar para vocês, mas acredito que seria isso. Pessoal, perguntas? Nenhuma? Opa! Quer dizer que entenderam tudo, então. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Mas quais foram as dúvidas que ficaram aí a princípio? Tranquilo, só porque é bastante coisa. E isso é mesmo, né, Diego? Para iniciar aí, assim, são muitas informações, mas é esse momento, né? Então, a gente fez um período, vocês já tomaram decisões, viram o que aconteceram com essas decisões, aí no relatório operacional de vocês, e aí provavelmente cada empresa abriu o seu, né, para acompanhar aí, e identificou assim, ó, vamos lá, a demanda foi de acordo com as vendas, foram de acordo com a demanda, né, ou com o esperado a demanda. O que eu tenho que observar? Se tudo que eu produzi, eu vendi, né? Se eu vendi menos que eu produzi, aí já tem alguma coisa aí que não foi bem acertada na decisão. E aí que eu vou analisar? Preço, prazo, propaganda. Analisar com o quê? Com o relatório de mercado, que é a média de mercado desses itens. Depois, aí a questão da produção. Faltou matéria-prima que eu tinha de comprar, comprei demais e sobrou muito, que aumentou muito o meu gasto lá com o fornecedor. Então, são algumas questões que a gente pode estar fazendo. O RH, tenho pessoas sobrando ou faltando, né? Então, tá sobrando, mas vou deixar lá. Se estiver sobrando e você não demitir, você tem um gasto maior com folha de pagamento. Automaticamente prejudica o seu posicionamento no ranking aqui. Então, a questão é observar cada um daqueles locais onde vocês precisam tomar a decisão, né? E entendendo isso, né? E, digamos, aos poucos, compreendendo. E nesses períodos iniciais, pessoal, ninguém precisa favorar assim, professor, tomamos decisão, nós estávamos, vamos pegar aqui, só como exemplo, nós estávamos em primeiro,
tomamos decisão agora que a gente voltou lá, zerou, mexemos alguma coisinha e caímos para o último. E agora? Pessoal, não se preocupem, nós temos vários períodos para simular. Nós temos do primeiro para o segundo, né? Então, a ideia é que a gente consiga simular aí vários períodos, vários. A questão é, para cair no ranking é rapidinho, para voltar não é bem assim, tá? E aí tem que entender o que fez de errado, para talvez subir uma, duas posições no outro período, depois melhorar um pouquinho mais, subir umas duas, três. A questão é, não olhe a posição que você ficou apenas. Olhe assim, ó, quantas posições eu consegui melhorar. A ideia não é só se comparar com os outros, é pensar que eu preciso estar buscando, digamos aqui, o topo do ranking, tá? Certo, gente? Aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o nosso compartilhamento de tela aqui, vou fazer os ajustes para a gente reprocessar o período. Ok. Paramos ali. Vamos lá, deixa eu só ajustar aqui o nosso processar. Vou liberar as decisões primeiramente para vocês poderem estar decisões, repetindo o período e definir a data limite aqui para nós aqui até... Pessoal, quanto tempo para tomar essa decisão agora? São 8h30, até as 9 horas, pode ser? Pessoal? Gente, estão me ouvindo aí? Sim, dá um tempinho a mais, professor, que agora a gente pegou um jeito e daí a gente pode dar uma... Tá, vamos fazer assim então, Vanessa, ó. Eu vou deixar até as 9h30, certo? Tá. Só que assim, ó, o que acontece? 9h30 eu vou processar novamente o período. Porque assim, ó, a ideia é que a gente fique com um período aberto para vocês tomar decisão durante a semana, mas não esse agora. Esse a gente vai ver agora o que aconteceu, tá? Daí eu vou deixar o período 2 por 3 para vocês decidirem durante a semana com calma. Mas esse que é de reprocessamento, a gente vai voltar para o 1 agora, para reprocessar o 2, certo? Esse fica até as 9 horas, ok, pessoal? E aí, assim, ó, o que acontece? Pessoal, desculpa, até as 9h30, tá? 9h30 eu vou reprocessar para já poder deixar o período 3 para vocês fazerem durante a semana. Então, a empresa que não salvar, por isso que eu falei que é importante que vocês combinem para nunca deixar sem alguém da empresa tá assistindo a aula. Porque sempre vai ter que tomar decisões durante as nossas aulas. E vai ficar uma outra durante a semana. Mas quem não tiver aí, se não tiver nenhum membro da equipe na aula ou fazendo a tomar decisão, o que acontecer? O sistema agora, ele não mantém as informações do período passado, ele zera as informações. Não é eu que faço isso, gente, tá? Por isso que eu segurei aquela hora a primeira decisão que a gente teve ali e posterguei ela ao máximo para que todos tivessem essa possibilidade de ver o que acontece. Então, quem não tomar decisão, o sistema vai zerar as decisões, exceto o salário, que ele vai pagar o mesmo da outra vez, e a empresa em si vai se prejudicar, porque vai ter um desempenho pífio, não vai vender, né? Vai ficar zero nas vendas lá, então não vai vender e vai ficar em último do ranking. Então é importante que toda aula tenha pelo menos uma pessoa responsável pela equipe para tomar decisão na aula. Ok? Entendido isso? Sim. Joia. Então eu vou programar aqui para até às 21h30. Ok, gente? Joia. Alterei. Já deve estar aparecendo para vocês. Vou pedir para alguém aí, já, por favor, já verificar a folha de decisão. Alguém pode acessar para ver se já apareceu para vocês? Já tá, para as 9h30. Tá, ok. Pode me confirmar se os dados que estão ali, ele apareceu para ti os mesmos que tinha se tomado a decisão, correto? Sim, tá igual que eu botei, que eu tomei a decisão, sim. Isso. O que você tem que fazer agora? Esquecer o que a gente viu ali de resultado a princípio.
vocês têm que se basear no período 1 de novo, tá? Claro que o que vocês viram ali valeu para vocês para ter uma noção do que vai acontecer. Mas não dá, por exemplo, para vocês ir lá e olhar um relatório do período 2 e imaginar que vai ser a mesma coisa, tá? Vocês têm que se basear no período 1 de novo. O número de máquinas é o mesmo do período 1, o número de funcionários. Eu tinha contratado funcionários, vou ficar com o que eu contratei? Não. Volta a valer do período 1. Quantos você tinha no período 1? Tinha X funcionários. É isso que está valendo. Tá? E dúvidas, pessoal? Vão perguntando aí, tá? Vou só deixar meu microfone aqui no mudo. Quem tiver pergunta, é só perguntar aí que eu estou à disposição, gente.